Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte. Vou dar uma corrida hoje que eu tô um pouco sem tempo. 22ª rodada. O segue o líder permanece, né? O Palmeiras, líder absoluto, reina no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas o campeonato tem um novo vice-líder, né? O Flamengo chegou à segunda colocação, algo que aqui no podcast, em praticamente 100% dos programas esportivos, todo mundo imaginava que fosse acontecer numa questão de uma ou duas rodadas. O Flamengo chegar a essa vice-liderança. Aconteceu agora, né? Conseguiu uma combinação de resultados que o favoreceu, né? O Corinthians não conseguiu nem empatar com o Palmeiras, né? Jogando em casa. O Fluminense acabou perdendo do Internacional. Aliás, esse foi o jogo que encerrou a rodada. Então, assim, o Flamengo estava na vice-liderança e tinha essa perspectiva. Esperava o Fluminense jogar contra o Inter no Beira-Rio e acabou perdendo de 3-0. Acabou tomando um baita sacode, uma baita goleada, né? E com isso o Flamengo agradece e fica na segunda colocação. Segunda colocação que agora acho difícil, acho muito improvável que alguém vá conseguir competir e pleitear essa primeira e segunda colocação, que eu acho que vai ficar entre o próprio Palmeiras e o Flamengo, tá? Acho praticamente impossível qualquer outra equipe entrar nesse bolo, tá? O Hulk e o próprio Cuca falaram após a eliminação pro Palmeiras na Libertadores que, cara, agora é só final no Campeonato Brasileiro, né? Focar em vencer todos os jogos do que tem pela frente, né? Desse restante de segundo turno, 100% de aproveitamento para que no final eles possam sonhar em fazer pontos. Eu acho que o Atlético é um time que hoje, né? Focado, o Atlético Mineiro, o Galo, focado só no Campeonato Brasileiro, eu acho que não é nenhum absurdo dizer que essa equipe possa conseguir 100% de aproveitamento até o final da temporada. E se conseguir de fato, vai chegar ali na terceira colocação. E, cara, assim, pensar que o Palmeiras joga o Brasileiro e a Libertadores e o Flamengo não só o Brasileiro e a Libertadores, mas a Copa do Brasil, pensando na questão da gestão do elenco, não é algo impossível, tá? Não é algo impossível, mas eu vejo como algo muito improvável, porque hoje são duas equipes com muita regularidade, né? E o Flamengo não só com regularidade, mas jogando muito bem, né? O Palmeiras mantém uma regularidade, um time que ele tá sentindo muito. Por um momento eu disse, né? O Palmeiras está sentindo muito o cansaço mental. Agora fica evidente que é uma equipe que também sente muito cansaço físico. E a gente acredita isso a muitos fatores, não só o calendário, mas o Palmeiras, não só o calendário, principalmente o calendário, né? O Palmeiras começou a temporada antes que todo mundo, se preparou, chegou no seu auge antes de todo mundo e agora vive uma queda, natural, né? O que muitas pessoas citam, mas também não colocam na conta é que o Flamengo também atinge hoje o seu auge técnico e pode cair, né? O Palmeiras vive um momento de queda, pode eventualmente subir e o Flamengo pode cair. Essa queda de rendimento pode acontecer. E nessa queda, talvez o Galo, por jogar. Ah, por que só o Galo pode subir? Porque joga uma competição. Esse é o ponto, né? Então, se você vê um Palmeiras que tá desgastado, mas joga duas competições. Você vê o Flamengo que está no auge e joga três competições. O desgaste, né? Isso é cobrado, né? É impossível você manter o mesmo nível de aproveitamento. Impossível não, é muito difícil. Mas com esse Flamengo, com essas duas equipes que tem, a titular e a reserva, o Flamengo, eu não digo nem titular e reserva, o Flamengo A ou o Flamengo B, porque o Dorival pode escolher. Não sei, assim, eu acho que dá para manter um nível de atuação, um nível de rendimento altíssimo essa equipe do Flamengo, né? Por isso que eu acho difícil o Galo hoje entrar nesse bolo. Acho impossível, aquela coisa. Impossível, chance nula, não existe chance nula, mas mesmo se vencer todas as partidas a partir de agora, eu acho praticamente impossível o Galo conseguir entrar nesse bolo, até porque já aconteceu nesse segundo turno, o duelo com o Palmeiras, se eu não me engano, ou foi de primeiro turno? Agora não lembro, hein? Agora não lembro, agora me falha a memória, né? Então, assim, enfim, pode. Eu peço perdão ao torcedor aqui que agora tá me falhando a memória. Pode ter o duelo direto, mas mesmo assim eu acho muito complicado. É muita pontuação, né? A diferença em pontos ela é muito grande, cara. Tipo, pro Flamengo não. Pro Flamengo não é uma distância tão grande.
O Galo Mineiro tem apenas 4 pontos de distância para o Flamengo, mas pela regularidade e pelo futebol apresentado, eu acho muito complicado o Galo entrar. É possível? É, porque, de novo, o Flamengo joga 3 competições. Vai conseguir manter esse nível de atuação, né, até o final do Campeonato Brasileiro? Eu não sei. Eu acho que é possível. Porque o Flamengo hoje tem o melhor elenco do Brasil. E quando eu digo o melhor elenco do Brasil, não é só elenco titular, é elenco reserva também. O Flamengo consegue montar duas equipes para jogar 2 competições e com rendimento altíssimo. Que uma não deve nada para a outra. Então é impressionante esse Flamengo. A segunda colocação acho que está em muito boas mãos. Eu acho que o Galo vai ficar ali no topo também, tá? Com o Palmeiras e o Flamengo. Agora, brigar por títulos, eu acho que precisa esperar mais umas 5 rodadas, pelo menos, para dizer, tá? Porque aí, em 5 rodadas, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo pode oscilar, o Galo pode manter o 100% de aproveitamento, encostar, enfim, é esperar umas 5 rodadas para dizer, mas e tudo que a gente fala, e não só aqui, assim, eu peço pro torcedor apaixonado, né, ter um pouco de paciência, porque assim, tudo que depois fica chupa, né? Chupa, falou besteira, falou. Cara, assim, ninguém tá falando besteira, assim, tudo que todo mundo fala é baseado em momento. É isso que eu gosto de frisar, assim. É tudo. Todo mundo fala, pelo menos os comentaristas sérios, né? Aqueles caras que falam, pô, gostam de falar da parada séria. Todo mundo fala de momento, né? Todo mundo avalia o momento que vivem as equipes hoje, e hoje, né, o Flamengo e o Palmeiras estão num patamar, num patamar eu não diria, mas que patamar por patamar tá todo mundo no mesmo bolo, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo quanto o Galo, tá todo mundo no mesmo patamar em termos de elenco, tá? Agora sim, em termos de atuação e regularidade, a atuação do Palmeiras não muitas vezes é questionável, e nesse jogo contra o Corinthians foi, mas em termos de regularidade é um time imbatível. O Flamengo hoje, atuação e regularidade, eles estão em outro patamar em relação ao Galo, né? O Galo pode chegar lá, pode chegar na mesma prateleira. Eu acho que está no mesmo patamar, porque tem o treinador certo para isso. Agora, chegar na mesma prateleira, aí é o que eu falei, né? Esperar pelo menos umas 3, 4, 5 rodadas, porque assim, é 4 pontos para o Flamengo. Dá para tirar? Dá, mas aí você tem que torcer para o Flamengo oscilar. Esse Flamengo vai oscilar? Não sei, jogou com o time reserva. Jogou com o time reserva e goleou o Atlético Goianiense. Jogou com o time reserva agora e meteu um chocolate para cima do Furacão, 5-0. Então como é que você dá para dizer hoje que o Galo vai chegar lá? É difícil, cara, assim, é muito complicado. E de novo, é momento. Se chega, aí tudo bem, a gente fala, pô, é outro momento, assim, a gente disse isso há algumas semanas atrás, vamos ver, lá no futuro, né? Que vai falar, pô, eram outros momentos e outros contextos. É importante o torcedor entender isso. A gente fala de momento, né? De momento. E no momento, o Palmeiras e o Flamengo estão em uma outra prateleira, né? Que o Palmeiras tem uma vantagem em pontuação que o permite, né? Cara, apostar numa competição ou outra, né? Uma outra competição ou outra, não, só a Libertadores no caso, né? Que permite o Palmeiras priorizar a Libertadores. Sim, o Palmeiras tem uma larga vantagem em relação aos rivais. Por exemplo, hoje, meio de semana, o Palmeiras descansa e o Flamengo vai jogar, né, o jogo da volta da Copa do Brasil. E no final de semana, as duas equipes vão bater de frente no Allianz Parque, né? Como é que fica? Como é que vai ser o planejamento? Imagino que o Dorival vai usar a força máxima dos 2 jogos. Mas o Palmeiras, agora falar rapidamente desse derby paulista, né? O Palmeiras jogou no meio de semana contra o Galo, jogo extremamente desgastante, chegou a ter 2 jogadores a menos, foi para penalidades, entrou com o mesmo time contra o Corinthians. E o que se viu foi um Palmeiras que claramente, mas claramente, fisicamente, estava, cara, desgastado, estava muito desgastado, né? O Palmeiras, o primeiro tempo, aliás, de uma qualidade para um derby paulista, de uma qualidade muito questionável, cara. Assim, é de uma certa forma decepcionante. Agora, assim, pro lado do Palmeiras, é óbvio que a gente espera mais. O atual campeão da Libertadores chegou, em alguns momentos, a gente dizer que teve a apresentar o melhor futebol do Brasil e tudo mais, mas, cara, não poupou o elenco. Pô, mas uma atuação muito questionável, assim. O Palmeiras foi para Itaquera para jogar por um empate. Essa aqui é a grande verdade. E um gol caiu do céu. É porque o Corinthians foi melhor. O
Corinthians foi melhor de um modo geral. De novo, assim, primeiro tempo muito questionável, mas o Corinthians foi pra cima, criou chance. Pô, tem uma bela bicicleta do Yuri Alberto, que não deu perigo nenhum pro Palmeiras, mas o Everton teve que fazer algumas defesas importantes. Eu não digo que foi defesaça, né? Mas teve que fazer defesas importantes. Tomou o coração do torcedor palmeirense bateu mais forte em alguns momentos. Mas nenhum lance que se diga, meu Deus, né? Como foi talvez o último lance do Galo no jogo da volta ali da Copa Libertadores, né? Que o Hulk acertou a trave. Esse o coração disparou. Jogo contra o Corinthians foi pra cima, é verdade, criou entre aspas, né? Enfim, tentou criar, chutou no gol. Renato Augusto teve uma participação importante, mas não ofereceu nenhum tipo de perigo, tá? Agora, é aquelas coisas do futebol, né? Que eu vi muita gente falando assim, se alguém merecia sair vencedor, deveria ser o Corinthians. E assim, eu tenho lá minhas reticências em relação a isso, tá? Porque o Corinthians chutou mais a gol, sim. O Corinthians tentou criar mais, sim. Mas é aquela coisa que eu falei, o Corinthians assustou de fato o Palmeiras? Não. O Corinthians não assustou de fato o Palmeiras. E aí o Vitor Pereira... Aliás, o Vitor Pereira, cara, é um personagem, né? Ele já é um personagem do nosso futebol, cara. Pô, perguntaram pra ele em relação a ele ter medo, né, de balançar no cargo, e ele falou, cara, eu sou... Você quer ver minha conta bancária? Pô, mano, o Vitor Pereira não existe, cara. Meu Deus, velho. O cara é muito bom, velho. E eu não tô sendo irônico. O cara é muito bom. Pô, falando em resumo, falou que tá com a vida feita e não tem que ter medo de nada, né? É um cara consolidado. E eu acho que ele tá certo, cara. Acho que ele tá certo. É um cara que tem uma carreira extremamente consolidada. Não acho que ele tem tanto mercado na Europa, até por isso veio pro Brasil. Mas tem medo do quê, né? E ele inclusive falou, você quer ver minha conta bancária? Imagino que deve ser uma conta bancária extremamente generosa, né? A conta bancária do Vitor Pereira, inclusive teve mesmo na internet, né? Obviamente que dos rivais, né? Dizendo que o Corinthians ia pedir um empréstimo pro Vitor Pereira, né? Brincadeiras à parte, e eu peço perdão ao torcedor, mas, cara, futebol é a brincadeira, né? O Vitor Pereira falou em questão de intensidade, né? De um time que eu esqueci quem perguntou, foi o Capelanes, né? Da Bandeirantes, e inclusive ele falou, pô, Capelanes, você tá de brincadeira, né? Que teve intensidade, né? Que o Capelanes falou, pô, você veio com uma proposta de marcação alta, né? De muita intensidade, ele falou que teve tudo isso nesse jogo contra o Palmeiras. Cara, assim, eu não sei, eu acho que o Vitor Pereira começa a me lembrar um pouco o Silvinho, né? Que ele tá começando a ver coisas que só ele tá vendo e ninguém mais tá vendo. Assim, eu tô querendo entender o que o Vitor Pereira tá vendo, porque assim, jogando com uma equipe baleada como tava o Palmeiras, que demonstrou claramente que iria jogar para se defender, e você falar que teve intensidade, que teve marcação alta, teve pressão na saída de bola do adversário, cara, eu acho muito pouco. Acho questionável. Que teve tudo isso, de uma certa forma, não o jogo inteiro, de uma certa forma teve. Mas assim, um adversário baleado, né? Claramente cansado. Eu acho muito pouco o Corinthians criar o que criou, e assim, de uma qualidade também bastante questionável, né? Qualidade, não estou dizendo quantidade, estou dizendo qualidade. Qualidade bastante questionável e, cara, dizer que o time pressionou, marcou em linhas altas, pressionou a saída de bola do adversário. O Palmeiras, quando o Abel Ferreira faz as suas substituições, ganha sangue novo e consegue equilibrar a partida de novo. Então, assim, eu acho que está devendo um pouco o Vitor Pereira. Acho não, né? Tenho certeza, a gente já fala isso há muito tempo e não só eu aqui no podcast, mas em vários programas esportivos. Eu acho que está devendo, né? Ele já teve o tempo de trabalho dele. Acho que teve tempo para trabalhar. Não acho que tem que mandar embora, de forma alguma. Eu acho que tem que questionar o trabalho dele. Porque assim, se ele tá vendo, se tudo que ele fala hoje em relação ao futebol praticado pelo Corinthians, ele tiver convicção daquilo que ele tá falando, cara, isso pode ser preocupante. Porque assim, o Corinthians não vai evoluir. Essa que é a verdade, o Corinthians não vai evoluir. Porque assim,
o Silvinho, ele questionava e contestava e era deselegante com muitos colegas da imprensa, é importante destacar isso, é, dizendo, pô, você não tá vendo o mesmo jogo que eu, assiste o jogo de novo, porque aconteceu isso. Aconteceu, o Silvinho começava a falar coisas que só ele via, né? Todo mundo falando o contrário, só ele via. E aí, assim, no começo, eu até falava aqui, cara, é óbvio que ele tá tentando dar uma, né? Dar uma colher de chá, tá resguardando o jogador, não vai, pô, não, né, não vai ser sacana com ninguém, falar que fulano atuou mal, nem nada disso. Ele tá meio que preservando, vendo as coisas boas do jogo. Mas chegou num certo ponto que, de fato, ficou claro que o Silvinho, ele acreditava em tudo aquilo que ele falava, né? Que ele estava vendo um jogo sob uma ótica que ninguém via e ele estava achando aquilo bom, né? E por isso que eu falei, em alguns dado momento, falei, cara, ele não dá mais, assim, não dá para continuar com esse trabalho. Por quê? Porque o trabalho não é legal e o treinador continua falando que o trabalho é legal, né? E isso me preocupa em relação ao Vitor Pereira, porque assim, o trabalho não é legal e ele tá falando que o trabalho tá legal, né? Um ou outro jogo, ele fala, como foi do Flamengo, pô, aí não teve como, né? O domínio do Flamengo, ele realmente falou, cara, o adversário foi superior. Mas em algumas partidas ele tá insistindo que, óbvio que reclamou dos desfalques e tudo mais, mas nessa ele foi bem enfático. Então, assim, se ele tá vendo uma coisa que ninguém mais tá vendo, eu acho que isso começa a preocupar, porque, assim, se ele de fato tá acreditando nisso, a gente não vai ter evolução, a gente não vai ver evolução no Corinthians. Então, assim, aí esse talvez seja o momento de falar, cara, não vai dar. Porque assim, se o técnico tá achando bom o que tá acontecendo, o time não vai evoluir. Porque vai continuar jogando do mesmo jeito. Se o técnico acha isso legal, vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar legal, né? Não vai ser bom, não vai ser fantástico, não vai ser sensacional, vai ser legal, né? Então, assim, são coisas pro torcedor ficar preocupado. Agora, se pro torcedor corintiano, se tem algo de bom para tirar dessa partida, é Renato Augusto. Ah, se o Renato cansou, é verdade, mas, cara, o Renato Augusto é diferente, cara. É diferente. Assim, ele, por mais que o time esteja uma tiriça, o Renato Augusto é um cara diferenciado. Ele não entra para brincar, né? Não dizendo que os outros entram para brincar, mas é o que eu falei. Esse, olha, tá uma marmoça, o tiriça de time. O Renato Augusto, ele vai para ganhar, né? Ele sabe que o time tá numa fossa, mas ele entra para ganhar. Ele entra para tentar fazer alguma coisa diferente para mudar o jogo. Não tá dando certo, mas assim, pode ser um ponto de partida, né? Dos companheiros verem que ele tá acontecendo. De repente ele ganhar mais condicionamento, uma coisa que o Vitor Pereira fala, cara, não dá para deixar ele direto, senão ele vai estourar. Ganhar mais condicionamento, ele pode ser um cara de ligação pro Yuri Alberto, né? Que alguns torcedores falam, o Yuri Alberto ainda não estreou, mas o Yuri Alberto não estreou porque a bola não chega nele, né? Então, assim, o Renato Augusto pode ser esse cara que faça a bola chegar pro Yuri Alberto e aí sim ele estrear de fato. Porque, assim, ele não estreou, não, mas também a bola não chega para ele, ele vai estrear como, né? Não tem como ele estrear no Corinthians. Então, é uma coisa boa pro torcedor eventualmente se animar. Mas, assim, que a temporada Corinthians eu acho que muito passa por esse meio de semana, né? Duelo contra o Atlético Goianiense, porque se for eliminado, o ano acabou. Assim, pô, brigar por Libertadores, assim, eu acho que não tem os seus méritos, obviamente, mas, cara, não dá para dizer que foi um trabalho, foi um planejamento fracassado. Porque todos os jogadores que o Corinthians trouxe, todo o investimento que foi feito, não dá para dizer que foi um trabalho é, é, fracassado, né? Assim, é óbvio que, pô, você comparar com o Palmeiras, que tem um elenco há muito tempo, o Flamengo tem a sua base também há muito tempo, o Galo já foi campeão de tudo com esse elenco, o Corinthians está se formando agora, assim, tem essa ressalva, né? Se terminar abaixo de Palmeiras, Flamengo e Galo, eu não diria que o trabalho foi totalmente jogado fora. Eu não acho que foi um fracasso absoluto. Eu vou dizer que é um trabalho em construção, né? É um trabalho em construção, porque esse elenco está sendo formado agora. Agora, assim, do ponto de vista do torcedor, obviamente é um fracasso pelo investimento que foi feito. Mas, assim, se você for tentar se comparar com esses três que eu acabei de citar, pô, é difícil, cara. Assim, são equipes que têm um elenco consolidado e em alguns um trabalho consolidado, como é o caso do Palmeiras. É muito complicado. E aí o que se viu nesse derby é dois elencos com dois níveis de confiança diferentes, dois elencos que mostram o estado do seu planejamento, né? De duas equipes que mostram a maturidade do elenco e
e da comissão técnica, né? Uma equipe que entrou para empatar, com o gol que meio caiu no céu, mas de uma jogada muito bem executada. O gol eu falo que caiu do céu, mas eu acho que o Flaco Lopes faria o gol, tá? O Rony fez o gol contra, ele tentou tirar a bola do Flaco Lopes, mas se o Rony não tira, a bola caía no pé do Flaco Lopes, tá? Então eu acho que o gol aconteceria do mesmo jeito. Eu acho. Assim, é hipótese. Eu acho que aconteceria. Mas você vê, o único, talvez, grande lance da partida. O Palmeiras teve um grande lance num erro bizonho do Fagner. Cara, assim, é inadmissível. O nível do Fagner num derby é inadmissível o erro que ele cometeu. Mas, enfim, deu um passe pro Dudu. A bola chegou ali na lateral esquerda, acabou nos pés do lateral, que cruzou para a área e aí o Rony acabou fazendo um gol contra num corte, né? Que eu falei, falo que meio que caiu do céu, mas não acho que foi tão do céu. Assim, eu acho que o que caiu do céu não foi o gol do Rony. Eu acho que foi o passe do Fagner, porque o Flaco Lopes estava bem posicionado, ele se antecipou ao Cássio, ele chegaria na bola antes. Se ia fazer o gol ou não, aí é outros 500. A bola poderia bater na trave, né? Mas eu acho que faria o gol. Então, cara, assim, o Palmeiras ganharia do mesmo jeito, na minha opinião, com um gol, com a única talvez grande chance da partida. E o Corinthians não assustou de fato, né? Essa que é a verdade. Então, assim, duas equipes, em dois momentos, o Abel exaltou o seu elenco, falou assim, de ganhar a nossa maneira, eu acho muito pouco ganhar do Corinthians num derby desse jeito. Mas, virtude do cansaço, né, de jogar num estádio com torcida única adversária, eu acho que é algo válido, é válido. Eu acho que, sim, não enriquece o futebol, não enriquece o derby, tá? Mas eu acho válido. E o Palmeiras consegue os 3 pontos e amplia a vantagem para o Corinthians para 9, tá? 9 pontos, Corinthians com 39 pontos, os mesmos 39 do Flamengo, mas o Flamengo supera o Corinthians nos critérios de desempate, tá? Outros jogos de sábado, Goiás e Avaí 1-1. Cuiabá venceu o Juventude 1-0. Juventude, para mim, já moiou, né? Infelizmente, a sequência é muito ruim, nada leva a crer que algo vai melhorar, né? Botafogo e Atlético Goianiense, jogo importante ali na parte de baixo da tabela, 0-0, tá? Duas equipes muito inconstantes, pelo menos pensando em Campeonato Brasileiro. O Galo venceu, importante vitória do Galo, venceu o Coxa fora de casa no Couto Pereira, 1-0. Primeira etapa do Galo Mineiro, assim, pensando vida pós-Libertadores, primeira etapa concluída com sucesso, né? Que eu citei aqui, o Cuca e o Hulk falaram que precisam competir, e o Hulk falou, cara, ganhar todos os jogos, tudo é final agora, para que no final a gente possa fazer conta. Primeira etapa concluída por sucesso, né? Com sucesso. Eu acho que o Galo tem, falei e vou repetir, o Galo tem condições de fazer 100% de aproveitamento até o final da temporada, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e por jogar apenas uma competição. Eu acho que o Galo tem condições para isso, mas aí a gente tem o que falei. Vamos esperar umas 5 rodadas para dizer de fato se o Galo pode ou não entrar no meio ali. É óbvio, assim, falar agora é cedo. É cedo, pô. Mas é aquilo que eu falei. A gente está falando dessa sequência do Palmeiras, que começou agora, e o Palmeiras também, primeira etapa concluída com sucesso, né? A gente está falando dessa sequência do Palmeiras de Corinthians, Flamengo, Fluminense e Red Bull Bragantino, né? A gente tá falando, pô, pode ser a sequência para os outros voltarem para a briga, mas pode ser a sequência que se o Palmeiras vencer todas, eu acho que o campeonato acabou, tá? Assim, muito cedo falar, mas eu acho praticamente impossível, né? Porque é adversário direto tanto o Flamengo quanto o Fluminense. O Bragantino fora de casa, não viu um bom momento, mas é sempre uma equipe pela, né, estado de São Paulo, pode complicar. Por isso que eu coloco ainda na conta o Bragantino. Mas cara, assim, se vencer o Flamengo e o Fluminense, eu acho que o campeonato praticamente acabou, velho. Acabou pela regularidade do Palmeiras, tá? Mas assim, é aquela coisa. Se o Flamengo e o Fluminense vencem, eu acho que todo mundo ainda tá na briga, acho, né? Então, de novo, né? De novo, assim, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, pode acontecer uma coisa boa para os rivais, mas também pode ser o pesadelo, né? Pode ser o pesadelo. Falei aqui da goleada do Flamengo, né? 5-0 pro Atlético Paranaense, jogo que antecipa o duelo entre essas duas equipes. Vai ser na Arena da Baixada, jogo de volta da Copa do Brasil.
mas que não significa absolutamente nada em relação ao jogo da volta da Copa do Brasil, tá? Para o Campeonato Brasileiro isso é muito bom. O Flamengo vence um adversário de topo de tabela, vence bem, tá? Mostra que o seu elenco reserva ele é muito superior a, sei lá, praticamente tirando, pô, sei lá, tirando o G6, e eu acho que, sei lá, em G6 não, porque o Atlético Paranaense está no G6. Tirando o G4, tirando o G4 do Campeonato Brasileiro, esse time do G4 para baixo, o time reserva do Flamengo, ele é muito melhor que qualquer outra equipe do campeonato. Assim, eu me arrisco a dizer que sim. Tirando o G4, todos os elencos abaixo, todos os times abaixo do G4, a equipe reserva do Flamengo, ela é superior, e ela não é só superior, ela é muito superior. Não só pela qualidade dos jogadores, mas pela bola jogada, né? Então, prevaleceu, assim, a diferença entre o titular do Flamengo e o titular do Furacão, ela já é enorme. Assim, a diferença do reserva do Flamengo com o do Furacão é abissal, velho. Assim, é uma diferença absurda. E isso ficou claro dentro de campo. Ah, mas o primeiro tempo foi mais parelho. Cara, não dá. Assim, o nível de comparação é injusto, né? É injusto, porque aí é aquilo que eu brinquei uma vez e eu vou falar de novo. Quando o Dorival começa a fazer as substituições, é sacanagem, cara. Pô, ele começa a pôr os titulares do Flamengo, é a sacanagem. Ó, é um cara que. É aquele cara do videogame que não sabe brincar, sabe? Cara que deixa você se iludir. Ah, tá jogando FIFA lá, né? Ele deixa você se iludir. Aí você fica todo felizão. Aí no segundo tempo ele decide jogar sério, né? Segundo tempo não, vai, sei lá, nos 25 minutos do segundo tempo ele começa a jogar sério, né? Ele deixa você se iludir, achar que você vai conseguir um empate, né? Aí o cara vai lá e mete a goleada. Esse é o Flamengo do Dorival, cara. Ele deixa você se iludir, aí ele começa a substituir, pô, aí é brincadeira, né? Aí é sacanagem, né? Aí é apelar, né? Aí apela e brincadeiras à parte, o Flamengo apela porque se planejou para isso, né? Se consolidou no futebol brasileiro para isso. E muito merecido também o momento, né? Isso aqui é a verdade também, é importante destacar. Então, cara, uma grande vitória, né? Mais uma grande vitória do Flamengo. Segue imbatível, muito regular e associa regularidade com bom futebol. Por isso que eu acho difícil hoje alguém entrar no meio ali do bolo entre o Palmeiras e o Flamengo, tá? São Paulo e o Red Bull Bragantino. São Paulo venceu por 3-0, uma vitória importante que o Rogério Ceni coloca uma base titular e assim, o torcedor obviamente celebra essa vitória, mas me preocupa em relação à gestão do elenco para o jogo porque o Miranda, por exemplo, sentiu, né? A gente não sabe se foi cansaço e eu não vi notícias após o jogo, mas sentiu. Não sei se foi por cansaço ou por lesão, mas sentiu. Então, assim, o América Mineiro, para mim, é uma equipe hoje, né, que consegue bater de frente com o São Paulo em nível de elenco e de futebol jogado. Eu acho que são duas equipes equivalentes. E o São Paulo foi para enfrentar o Bragantino para vencer, entendo lá do Rogério Ceni, ele fala sobre isso. Pô, Morumbi lotado, não dá pra gente jogar meia boca, né? Não dá pra fazer uma parada mais ou menos. Não dá pra eu meter um monte de reserva, empatar ou perder, correr o risco de perder e sair numa situação complicada, ficar cada vez mais complicado no Campeonato Brasileiro. Eu entendo. Mas assim, no meio de semana tem um jogo importante, uma vitória de apenas 1-0. E assim, não dá pra achar que vai eliminar todo mundo nos pênaltis, hein? Uma hora a conta chega. O desgaste mental ele chega, né? Eliminou o Palmeiras já, eliminou o Ceará, aí começa a se achar imbatível, né? Começa a achar que vai bater todo mundo nos pênaltis. E eu acho que é uma partida que tem alta probabilidade de chegar nos pênaltis, né? Apesar de eu achar o São Paulo favorito. Mas pode ter o seu custo, né? Pode ter o seu custo ter jogado essa partida com uma base titular para vencer, venceu bem, eu acho que tem todos os méritos, mas enfim, no meio de semana a gente vai saber, mas pode ter tido o seu custo. Eu acho que o Brasileirão é muito mais importante, eu acho que o Rogério Ceni fez o certo, mas para o torcedor que está carente de título, e a Copa do Brasil é um título que o São Paulo não tem ainda, de repente para o torcedor valeria mais, né, ter poupado um pouquinho para, né, conseguir a sua classificação, para ter uma classificação assegurada
na Copa do Brasil. Minha opinião pessoal, eu acho o Brasileirão muito mais importante. Eu acho que o Rogério Ceni fez o certo e se ele quiser meter os reservas no meio de semana, eu não acho um absurdo. Eu acho que a prioridade é o brasileiro. Você não correu o risco de rebaixamento, eventualmente chegar numa zona de classificação para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, mas o torcedor, pela carência de títulos, e a Copa do Brasil é um que ainda falta no currículo do São Paulo, talvez imagine que poderia mesclar um pouquinho mais, né? Ir lá para Minas Gerais, vencer o jogo, garantir o resultado, garantir a classificação. Não sei, talvez possa ter custado caro. E assim, de novo, não é uma crítica ao Rogério, tá? Mais pensando pelo lado do torcedor. Eu acho que o Rogério Ceni fez o certo. Eu acho que o Brasileirão é a prioridade máxima, inclusive em relação à Sul-Americana. Eu acho que sim. Agora, sim, pensando em planejamento, talvez o Rogério Ceni e a gestão São Paulina estejam colocando Sul-Americana em primeiro, Campeonato Brasileiro em segundo e a Copa do Brasil em terceira prioridade. Então, se essa for a prioridade, eu acho que tá ok. Acho que tá tudo conforme os planos. Eu acho que segue tudo normal no São Paulo, né? Um bom jogo, sim. Um bom jogo pelo o nível assim, dentro das possibilidades, obviamente, né? Bom jogo da equipe do São Paulo, né? Bom jogo. Equipe marcação alta, né? Eu vi gente falando, como muito não se via, mas é que pela sequência, pelo cansaço, pelos desfalques, era difícil manter a regularidade, né? Sim, em defesa do Rogério Ceni, muito difícil manter a regularidade. Ceará e Fortaleza. O Fortaleza venceu e sai da zona do rebaixamento, hein? Momento épico do campeonato. O Fortaleza não... Momento épico não pensando em topo de tabela, mas pensando em parte de baixo da tabela, cara. Saiu. E aqui... Falo e vou repetir, queimei a língua mesmo e estou feliz por isso, porque eu dizia, o Fortaleza para mim é uma das equipes, isso há 2 meses atrás, das equipes que vão brigar para não cair e quem sabe, e talvez, e muito provável, brigar para não ser o lanterna, né? Saiu da zona do rebaixamento, eu acho que o Fortaleza não volta mais para a zona do rebaixamento, acho que não volta mais. Agora, o momento virou. A chave virou, é que eu falo, quando o momento é ruim, né, os negócios puxam para baixo. Só que o Fortaleza conseguiu virar a chave, né? Conseguiu, sabe a ampulheta? Você vira a ampulheta, a areia começa a cair, você não consegue segurar a areia, até esvaziar um lado. O Fortaleza, felizmente, um lado esvaziou, virou ampulheta e agora o outro lado da ampulheta é o lado das vitórias. 100% de aproveitamento nesse segundo turno, né? Impressionante. O Fortaleza crescendo, ultrapassa o Cuiabá, inclusive, e fica encostado no Ceará, hein? Rival estadual, importante isso para o torcedor do Fortaleza, para a moral do torcedor. Isso é muito importante. Eu acho que a equipe que agora fora da Libertadores e possivelmente fora da Copa do Brasil, eu acho difícil, né? Se manter na Copa do Brasil diante de um Fluminense, que eu falei que perdeu do Internacional, mas é compreensível pelo meio de semana que tem, né? Cara, assim, possivelmente fora da Copa do Brasil, acho que o Fortaleza tem tudo para ser uma das equipes com uma das melhores campanhas nesse segundo turno do campeonato. Acho que tem condição para isso, né? Se for eliminado pro Fluminense de fato, se essa eliminação de fato se concretizar. Se passar, eu acho que tem condição de fazer um belo segundo turno também. Não acho que é absurdo, não. Mas é mais uma competição para você gerenciar o elenco, para você gerenciar o desgaste, para você, né, fazer a gestão da logística e tudo mais. Então aí não seria um segundo turno que eu acho ser tão invejável. Eliminado na Copa do Brasil, eu acho que o Fortaleza tem chance até de escalar bem na tabela, pensar e eventualmente, em virtude do que acontecer em todas as competições, dos campeões do Copa do Brasil, de Sul-Americana e de Libertadores, eventualmente, de acordo com o que acontecer ao longo do Campeonato Brasileiro também, podem haver vagas a mais e não sei, tá todo mundo muito próximo. Um campeonato muito achatado, de repente dá para beliscar de novo uma pré-Libertadores, uma vaga direta não,
Mas uma pré-Libertadores, de repente, dá para beliscar. Eliminado na Copa do Brasil, eu não acho absurdo não, hein? América e Santos, o América venceu por 1-0. Importante para o América, né? Seguir escalando na tabela, né? Chegar a sonhar e ficar perto do G6, porque podem abrir algumas vagas, né? Algumas vagas a mais para Libertadores e quem sabe voltar para Libertadores, se afastando também da zona do rebaixamento. Importante, né? Você vê, São Paulo e América venceram, né? Como é que vão chegar essas duas equipes no meio de semana? Não sei, aí são problemas dos dois treinadores. Mas por isso que eu falei, são duas equipes que batem de frente. Assim, não é que um é muito superior que a outra. Não tem isso, cara. São duas equipes, para mim, equivalentes. Eu acho São Paulo, com todo respeito, obviamente, ao Coelho, mas São Paulo eu acho mais favorito, né? Até pela sequência do trabalho do Rogério em relação ao do Wagner Mancini. Eu acho mais favorito, mas para mim o jogo está muito em aberto, né? Tá muito em aberto. E para finalizar, Internacional e Fluminense 3-0 Internacional. Assusta a goleada, mas compreensível a derrota em virtude do jogo no meio de semana. Né? Dá para dizer que a cabeça está em outra competição, enfim, o Internacional mordido por uma eliminação aí na Sul-Americana, né? Assim, o torcedor cobrou após aquela eliminação e precisava virar a chave, e aí teve gol do alemão, e é por isso que eu falei aqui, o alemão cometeu aquela gafe no primeiro jogo contra o Melgar e fez falta no jogo da volta. Fez muita falta um jogador com a qualidade do alemão. De repente, se tivesse em campo, o destino do Internacional poderia ter sido diferente, né? Mas foi afobado, foi juvenil, né? Se aqui, com todo o respeito do termo, mas foi juvenil naquele lance e acabou sendo expulso no primeiro jogo, não jogou o segundo jogo. E ele é um cara importante para a equipe do Internacional. Ele centroavante importante, sabe se comportar bem dentro da área, tem um chute bom fora da área, né? Fez um golaço contra o Palmeiras. Então, assim, cara, é um cara que poderia ter feito muita diferença. O Internacional dá a resposta ao seu torcedor, dá aquela injeção de ânimo no torcedor, né? Para dar aquela... Né? Fomos eliminados, mas goleamos uma equipe de topo de tabela, né? Dá uma moral pra gente, nós vamos brigar, nós vamos buscar Libertadores, título. Se o torcedor do Internacional tá pensando em título, desculpa, cara, assim, com todo o respeito do mundo. Mas não dá pra pensar em título nesse momento. É o que eu falei do Galo. Daqui a 5 rodadas, se vencer os próximos 5 jogos, aí a gente fala outra coisa. Mas nesse momento não dá, cara. Com a regularidade do Flamengo e do Palmeiras, você vai falar em título, cara, assim, é meio bizarro. É no mínimo bizarro algum outro torcedor que tá achando que a equipe vai brigar por título. Nesse momento, de novo. Daqui a 5 rodadas, e não só Internacional, o Galo, Mineiro, mas o Fluminense também. Daqui a 5 rodadas, se essas equipes ganharem, essas 3 equipes ganharem os próximos 5 jogos, aí é outra história. Aí você pode falar, agora o torcedor tá animado, beleza, faz sentido, né? Mas pensando, e isso contando com um tropeço tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, hein? Que se as duas equipes mantiverem 100% de aproveitamento também, não adianta nada. Não adianta, porque estão numa sequência de vitórias sensacional as duas equipes, né? 6, se eu não me engano agora, né? 6, os dois. Então, assim, cara, como é que você vai sonhar com o título com duas equipes que estão voando? Não dá, cara, né? Então, assim, tem que estar com o pé no chão. Se acha que vai brigar por título, vocês vão me desculpar, mas é muita ilusão, né? É muita ilusão, neste momento. Assim, a gente sabe que campeonato de pontos corridos, ainda mais o Brasileirão, o inesperável pode acontecer. E assim, eu muito me alegro quando acontece inesperado. Agora, nesse momento não dá, cara. Assim, não dá. É importante, eu acho que foi uma vitória muito importante, né, para você. Contra o Fluminense, que também não poupou tanto assim, não, viu? Não foi, o Fluminense entrou em 3 reservas, não foi isso não, mas é compreensível por quê, de novo, né? Cabeça no meio de semana, né? Equipe que pensando em outro jogo, pensando num outro campeonato, agora pensando em campeonato brasileiro, deixou escapar uma chance importante, né? De ficar colado nos líderes, deixa o Internacional encostar de novo. Então, assim, eram adversários diretos. Então, são dois lados da moeda, né? O Fluminense que deixa escapar a chance de ser o vice-líder,
e o Internacional que volta a vencer para voltar ao G6, ficar colado nessas equipes do topo de tabela, né? E dar uma resposta também para o torcedor, diante do que aconteceu na Sul-Americana, né? Eu acho que é importante. E não, foi uma bela de uma resposta, aliás, né? Bela de uma resposta. 3-0 foi uma. Cara, assim, tá aqui um presente para vocês. Não compensa? Não compensa, mas já dá uma sossegada, né? Já dá uma sossegada. Porque se perde, amigo, aí, pô, eu não sei nem se o Mano Menezes continuaria. Agora não, pô. Agora não, dá uma injeção de ânimo. E assim, agora, obviamente que o torcedor tá amargurado ainda, tá sentido, mas já, né, põe aquele band-aid, aquela atadura no coração e vamos pra frente, cara. Seguir com essa comissão técnica. É um ano que, pra mim, assim como eu falei do Corinthians, por exemplo, assim, ganhar nada é um fracasso, depende da ótica. Eu acho que é um ano de consolidação de trabalho, né, pelas comissões e pelos elencos montados. Eu acho que é uma consolidação de trabalho. Se vai brigar no ano que vem, aí é outros 500. Porque assim, é uma coisa que é, as pessoas falam assim, pô, o, o São Paulo, o Corinthians, tem condição de chegar no Flamengo e no Palmeiras? Tem condições de chegar, mas assim, para o São Paulo e o Corinthians, o Santos, o Internacional, né? Se recuperarem para encostar vamos dizer assim, essas equipes tiram 5 anos de atraso em relação ao Palmeiras e o Flamengo. Quando eles tirarem 5 anos de atraso em relação ao que o Flamengo e o Palmeiras fizeram em termos de gestão, essas duas equipes já colocaram mais 5 anos de vantagem. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, essa diferença não vai ser tirada em questão de 1 ou 2 anos, não. Por isso que eu vou fazer, vamos fazer um baita trabalho de gestão. Em um ano eles recuperam 5 anos de atraso em relação a essas duas equipes, o Flamengo e o Palmeiras. O Galo eu deixo de fora porque a dívida do Galo é colossal e o Galo conta muito com seus benfeitores. Mas é uma grande equipe, não estou tirando o mérito de ter uma grande equipe. Eu digo em termos de gestão. Hoje, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo são equipes autossustentáveis, né? Eles se viram ali com a sua gestão, eles conseguem, cara, né? Se quiserem fazer grandes contratações. O Palmeiras tem um outro perfil, mas consegue. É possível, tá? Na hora que, pô, o Corinthians, o São Paulo, o Fluminense, pô, fizemos um ano de gestão mágico. Recuperamos 5 anos de vantagem em relação à vantagem que o Flamengo e o Palmeiras abriram da gente, né? E aí, assim, nesse um ano que eles se recuperaram 5 anos, essas duas equipes abriram mais 5 anos, né? Por isso que não é uma parada fácil. Por exemplo, tem muita gente que parece que tem uma fórmula mágica, né? Não, vai dar tudo certo. Se ganhar um título, já recupera. Não recupera, cara. Não recupera. Porque o que essas duas equipes fizeram para sair da pindaíba, né? Foi um trabalho que custou caro. No caso do Palmeiras, custou muito caro. Custou rebaixamento até. Né? Então, assim, custou rebaixamento não, né? Porque o Paulo Nobre chegou quando o time estava rebaixado, se eu não me engano. Quase foi rebaixado. Quase custou um terceiro rebaixamento. No caso do Palmeiras. Custou muito caro. Custou muito caro. Mas hoje está aí numa situação, né, pô, tá aí sim, num outro patamar. Aí num patamar que tá o Flamengo e o Galo só, na minha opinião. Então, assim, eu falo, ano de consolidação, né? Voltando ao assunto que eu tava falando, é ano de consolidação. Acho que muitas equipes hoje têm que ter essa... E o torcedor faz parte disso, né? Tem que ter essa consciência de, cara, é um ano de consolidação, um ano de afirmação do trabalho. Se achar que tem que trocar treinador insanamente, ou trocar todo o elenco de novo, o trabalho nunca vai se consolidar. E se eventualmente tiver um ano mágico e ganhar tudo, o ano seguinte já vai ser uma tristeza, porque assim, não consolidou um trabalho no aspecto da gestão, consolidou um elenco, consolidou uma comissão técnica, mas e nos bastidores, como é que tá? Que foi o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Sim, o Cruzeiro consolidou uma comissão técnica com o Mano Menezes, um elenco fantástico, mas na questão da gestão não teve nada consolidado. E a conta chegou, né? Era uma bomba relógio, a conta chegou. Então achou que tudo aquilo que mascarava no aspecto esportivo, né? Aquela consolidação daquele trabalho sensacional, tudo aquilo mascarou tudo de errado que foi acontecendo. Então assim, não adianta você mascarar uma coisa
e consolidar um trabalho só pra galera ver, né? Só para o pessoal de fora ver. Se internamente não mudar, não vai acontecer nada, né? A conta chega, e a conta chega para todo mundo, né? Enfim, falei que ia gravar um podcast mais rápido, acabei me delongando de novo. Então, finalizar, leitura de tabela aqui, Palmeiras 48 pontos, Flamengo 39, né? 9 pontos atrás, Corinthians 39 também, Fluminense 38, quarto colocado, Atlético Paranaense 37, Inter 36, fechando o G6, rimou, né? Atlético Mineiro 35, América 30, Bragantino 30, Santos 30, São Paulo 11º 29, Botafogo na sequência, fechando aí o G12, né? Classificados para a Sul-Americana. Depois Goiás 26, Ceará 25, Fortaleza 24, hein? Saiu da zona do rebaixamento. Cuiabá 23, primeiro time fora do Z4, e aí abrindo o Z4, Avaí 23, Coritiba 22, Atlético Goianiense 21, até o Atlético Goianiense razoavelmente apertado em relação à pontuação. E o Juventude destoando de todo mundo, 16 pontos. Eu acho que para o Juventude praticamente já era, né? Agora é pensar na próxima temporada, né? Consolidar um trabalho, né? Buscar alternativas, ver como é que vai trabalhar na temporada do ano que vem. E, cara, aquela coisa assim, vai entregar a toalha agora, assim, muito longe, cara. E assim, o futebol apresentado, às vezes consegue até, ameaçar os adversários, mas, a bola não entra, né? Dá tudo errado. Então, assim, cara, é muito complicado. O Fortaleza virou a chave, né? Talvez eles possam usar isso de modelo. O Fortaleza conseguiu. Tava dando tudo errado, eles, que eu falei, viraram ampulheta. De repente é o que eu falei, esperar umas 5 rodadas pra ver, né? Foca aí, 5 rodadas, 5 finais, de repente, né? De repente, não sei, talvez dê. Mas muito complicado, assim, é o que eu falo. Quando o momento é ruim, o negócio puxa pra baixo. Torço, de verdade, assim, aí não tô falando pra fazer média, não. Eu, de verdade, eu torço pra que consiga virar a chave e, cara, sair dessa situação e tornar o campeonato mais competitivo. Mas, assim, é complicado, cara. É complicado. Assim, eu falei, falando de Fortaleza, né, que eu queimei a língua em relação ao Fortaleza. Espero também queimar a língua em relação à Juventude, né? Tô falando aqui pra já pensar no que vem, não, assim, espero que eles estejam pensando aí, mira aí 5 rodadas, vamos ver o que acontece, né? Se de repente 5 rodadas nada mudar, de repente aí, a gente pensa no ano que vem, mas até lá, espero que não joguem a toalha, que sigam lutando, que consigam virar a chave, que eu falei, eu torço pra isso. E de novo, não é fazendo média, eu nunca, vou ficar falando parada pra fazer média. É nada, eu torço pra que consigam. Mas a gente sabe que é realmente difícil. Quando o momento é delicado, ele, infelizmente, acaba puxando tudo pra baixo, né? Enfim, gente, vou fechar por hoje. Meio de semana teremos Copa do Brasil, definição aí dos semifinalistas da Copa do Brasil, alguns jogos muito em abertos, eu acho que todos estão bem abertos, para ser bem sincero, porque ninguém goleou, né? Mesmo o Corinthians contra o Atlético Goianiense, eu acho que ainda tá difícil pelo futebol do Corinthians em relação à artilharia, não fazer gols. Mas ainda para mim é um resultado em aberto, porque em Itaquera o torcedor inflamado, o time inflamado pelo torcedor costuma render bem. Então acho que ainda está em aberto, mas é muito difícil reverter. Fluminense jogando no Maracanã, acho muito complicado o Fortaleza conseguir alguma coisa. O Flamengo jogou muito no Maracanã e não conseguiu ser efetivo. Eu acho que tende a acontecer a mesma coisa na Arena Baixada, só que lá o gramado é sintético, os caras vão explorar a velocidade de contra-ataque, é um jogo perigoso, né? E o São Paulo vai encarar o América, para mim também tá bem aberto, tá? Tá bem aberto, apesar do favoritismo, eu já falar aqui. O Atlético Goianiense, para mim, pelo placar construído no primeiro jogo, tem o favoritismo do jogo agora, porque é um time que tá muito bem nas Copas. Eu acho que vai custar caro, tá? Esse sucesso nas Copas eu acho que vai custar caro, vai custar um rebaixamento. Mas enfim, se eles estão ok com isso, cada um colhe o que planta, né? Eu acho que o Fluminense é muito favorito contra o Fortaleza. O Flamengo eu acho também muito favorito pelo que fez no primeiro jogo.
E o São Paulo eu vejo com um leve favoritismo. Não acho que é muito favorito, eu vejo com um leve favoritismo. Então é isso. Por hoje eu vou encerrar. Valeu demais. Forte abraço para todo mundo. Ótima semana a todos. E até a próxima. Tchau.